A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Com muita alegria e com muita honra, estamos trazendo mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, onde nós vamos falar da lição de número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Eu diria, a Bíblia é o guia para toda a nossa vida, em todas as áreas. Hoje, novamente, estamos sem a ilustre presença do amado professor Daniel Venâncio, mas no próximo vídeo, se Deus permitir, o professor Daniel Venâncio já estará conosco, com muita alegria, no seu canal Sentinelas da Teologia. E antes de nós entrarmos na lição de hoje, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajude, nos deixe votos de confiança e deixe seu comentário. Nós vamos ficar muito felizes em conhecer você e responder o seu comentário. Lição de número 6. A Bíblia como um guia para toda a vida. Nós já falamos nas lições anteriores que a Reforma Protestante ela levantou uma bandeira que havia sido esquecida. Nós vimos que antes da Reforma, o período da igreja antes da Reforma é considerado o período de trevas. Por que o período de trevas? Porque o povo não tinha Bíblia. O povo não podia ler a Bíblia. As pessoas não possuíam o exemplar da Bíblia. E mais, a língua na qual existia a Bíblia na época, que era a Vulgata Latina, no latim, as pessoas não dominavam. As pessoas não conheciam, não sabiam ler o latim. Por isso foi chamado o período de trevas, de escuridão, onde as pessoas caminhavam numa fé que não conheciam. Estavam em templos que falavam de um Deus que eles não sabiam quem era. Mas a Reforma Protestante ela vai levantar a bandeira da sola Escritura. Só a Bíblia é o nosso guia de fé. É o nosso guia de conduta como homens e mulheres de Deus. É o nosso instrumento para ensinar o povo de Deus a agradar a Deus. É só a Bíblia que nos guia ao caminho de salvação. Não são homens, não são líderes religiosos, não são lugares da terra, não. A única coisa que guia a minha e a sua vida, em todas as áreas da nossa vida, se chama Bíblia Sagrada. Que privilégio, hein, meu irmão? Hein, professor da Escola Bíblica? Que nós temos o guia para uma vida abençoada, uma vida de temor, uma vida no caminho reto e uma vida que nos conduz para a vida eterna. Então, para comentarmos sobre a Bíblia como um guia para todas as áreas da vida, nós vemos que o texto que, de repente, é o textual de todo esse trimestre, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3 e o versículo 15, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Que desde a infância sabes as sagradas letras, a palavra de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, a única coisa que pode te guiar para a salvação se chama Palavra de Deus. Irmão, professor da Escola Bíblica, enfatize isso para a sua turma. Pergunte, o que pode nos guiar para a salvação? Só existe uma coisa, se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Olha o que Paulo disse para Timóteo. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É a Bíblia que nos guia, nos torna sábios. Uma vida que trilha o caminho de salvação que se chama Jesus. Então, ela é o guia da vida eterna. Também nós vemos que lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18, Tiago vai dizer que Deus nos gerou pela verdade da sua palavra. Então aqueles que são povo de Deus, que são salvos em Deus, eles são gerados, eles são guiados, eles são conduzidos pela palavra de Deus. Entendam, o que conduz a igreja é a palavra de Deus. Se esta é a palavra de Deus,
E se não tiver palavra de Deus, não tem Deus da palavra. Você está entendendo? Igreja que não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Então o que nos conduz à presença de Deus é a sua palavra, é a palavra de Deus. Então ela é o guia que nos conduz a ter uma comunhão, uma vida com Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24, quando o tópico 1 vai dizer que a Bíblia é um alicerce para a vida, o próprio Jesus vai dizer isso, vai afirmar isso. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Bíblia, e as pratica, ou seja, entende, compreende, tema da lição passada, entende o que está escrito, e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha, firme, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O alicerce que mantém o cristão firme, quando vem as tentações, quando vem as provações, não são congressos, não são festividades, porque congressos, eventos vêm e passam. O que nos mantém firme é quando vem a tempestade, nós temos confiança porque nós conhecemos o que é escrito nesse livro. E essas palavras nos trazem fé e convicção. O que nos faz manter a caminhada, mesmo quando tudo diz ao contrário, é quando nós olhamos para as palavras desse livro e nós lembramos que o que diz aqui é verdade, é verdadeiro, e essa Bíblia nos diz que o nosso Jesus é o caminho da vida eterna. Pode vir afrontas, pode vir perseguição, pode vir tentações, mas nós estamos com o nosso alvo bem fixo, porque a palavra de Deus, ela nos guia, ela é um alicerce que nos faz estar firmes, o que nos faz ficar firmes na fé, como igreja, como povo de Deus, se chama palavra de Deus. Jesus disse isso. Aquele que ouve as minhas palavras para praticá-la, que ouve, aprende, vive, põe em prática, é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, mas não moveram do lugar, porque ele estava alicerçado na palavra de Deus. A Bíblia, o tópico 2 vai dizer que a Bíblia nos torna pessoas sábias. Eu posso dizer que sábio é aquela pessoa que conhece, sabe onde está passando, o que está fazendo e por onde está caminhando. O Salmo de número 119, que é um salmo todo ele feito em louvor, em dedicação à palavra de Deus, à lei de Deus. O Salmo 119, o verso 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista, quando escreve isso, ele está falando de algo que era útil na época. Por quê? As pessoas caminhavam quilômetros, dias pelos desertos. E muitos viajantes eles precisavam caminhar à noite no deserto. O que eles faziam? Eles amarravam uma lamparina, uma lâmpada, na perna, porque eles carregavam bagagem, carregavam utensílios, eles amarravam na perna uma lâmpada, uma lamparina. E enquanto eles estavam caminhando, aquela lâmpada, aquela lamparina, ela mostrava, ela iluminava o caminho. E eles sabiam, eles estavam chegando, eles sabiam se havia um buraco na frente para desviar do buraco. E aquela lâmpada iluminava e mostrava se havia um animal peçonhento, uma serpente, um escorpião. Mostrava a direção certa, o caminho certo, para que eles pisassem, caminhassem com confiança. É isso que o salmista estava dizendo, estava comparando a palavra de Deus a esta lâmpada. Porque quando nós aprendemos, lemos esta palavra, ela mostra o caminho que nós devemos seguir. Ela mostra os caminhos que nós devemos desviar, nos torna sábios para desviar de caminhos tortuosos, para desviar de buracos e de erros, e para que nós andemos no caminho certo de salvação. Lâmpada, ela mostra, ela ilumina. Por isso que eu disse que todo homem sem Deus ele é cego. Um cego não pode guiar outro cego. E um cego não pode acertar o caminho sozinho. Mas a palavra de Deus, ela ilumina a nossa escuridão e nos mostra o caminho que nós devemos andar. O Emerson nos lembrou muito bem aqui que a Bíblia é bússola. A bússola é aquela que mostra o norte, mostra os pontos. É assim a Bíblia. É a Bíblia que nos guia
para a presença de Deus. É a Bíblia que nos guia para uma vida de santidade. É a Bíblia que nos guia para uma vida que agrade a Deus. É a Bíblia que nos guia para a salvação, que se chama Jesus Cristo. Lembra que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, tu conhece as Sagradas Escrituras, que tu aprendeste desde menino, que elas têm o poder para tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Sem palavra de Deus, não tem como conhecer o caminho da salvação. Sem palavra de Deus, vem tempestade, vem essas afrontas, vem as lutas, e nós somos levados pelas tempestades, porque nós não estamos alicerçados na rocha, que é a palavra de Deus. O tópico 3 vai dizer que a Bíblia é a prudência para a vida. Na Bíblia nós encontramos conselhos, ensinamentos, preceitos que nos fazem ter uma vida prudente. Provérbios capítulo 4 e o versículo 5 em diante, olha o que a Bíblia vai dizer. Adquire a sabedoria. Retenha, adquire a sabedoria. Adquire o entendimento. E não te esqueças da palavra, Bíblia. Não te esqueça das palavras da minha boca. Nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, o entendimento, a compreensão da palavra de Deus. E ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquire. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aprende mais, leia mais, entenda mais, adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. O mais importante que tu deve buscar na tua vida é o conhecimento da palavra de Deus. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Olha só abraçar. Sabe o que é abraçar? Sabe quando você agarra alguém? Se você abraçar bem forte uma pessoa, para onde essa pessoa for, você vai com ela, porque você está abraçado nela. É isso que Deus está falando no Provérbios 4. Abraça, ou seja, aonde a palavra te conduzir, vai. Não segue os teus próprios conselhos, porque o coração do homem é mau. Mas segue os conselhos da palavra de Deus. Olha o que ele vai continuar dizendo. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, olha o que está dizendo, andando na minha palavra, abraçado na minha palavra, amando a minha palavra, estimando, guardando, buscando entender essa palavra chamada Bíblia, de todo, com tudo que tu tens. Quando andando, versículo 12, andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Quer ter uma vida sem tropeço? Leia e vive uma vida de acordo com os conselhos da Bíblia. Quer ter uma vida que você caminha sem se embaraçar? Leia, aprenda e viva o que diz esse livro. É por isso que o comentarista da revista vai dizer que a Bíblia é um alicerce que nos faz estar firmes na fé. A Bíblia nos torna sábios para que nós conheçamos o caminho. Olha só, quando o nosso caminho é iluminado, ainda que chegue alguém e diz assim, não, vai por aquele atalho, vai dizer, não vou, porque eu estou enxergando, eu tenho uma lâmpada, e a lâmpada está mostrando que o caminho correto é aquele. Muitas pessoas entram pelo caminho errado, por conselhos de ímpios, ouvindo conselhos de líderes religiosos que não são conselhos bíblicos, por não conhecer a verdade. Mas quando você conhece a Bíblia, você conhece a verdade, não tem mentira que tira você do caminho. Ainda que as pessoas digam, não, o caminho é lá, você vai dizer, não, a lâmpada, a bússola está apontando para o outro lado, e eu sigo ela. Ainda que os homens apontem outro caminho, eu não ando no conselho dos ímpios, mas eu medito nela dia e noite, e ela é minha bússola. Ela é a lâmpada que ilumina o caminho que eu devo seguir. Aleluia. Abraça ela, ama ela, adquire conhecimento da palavra de Deus. E caminhando tu não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás, porque ela
é o caminho da vida eterna. Olha o que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 20. Quando Jesus estava falando as últimas palavras, antes de ser assunto ao céu, o id, né? Uma das ordenanças de Jesus é o que Jesus falou. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Algumas traduções vão dizer, ensinando-os a guardar todas as minhas palavras. Olha o que Jesus disse. A minha igreja é aquela que segue, aprende aquilo que eu ensinei. Jesus é a salvação. E só acerta o caminho da salvação aquele que segue as pisadas do Mestre, as palavras do Mestre Jesus, os ensinamentos. É por isso que Jesus disse, ensinem a todos os discípulos, ensine a todos as minhas palavras, para guardarem. Guardar é observar, é viver o que está escrito. Não tem como acertar o caminho da salvação, se não for lendo, aprendendo e praticando o que está escrito nesse livro. E em conclusão, olha que nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 14, palavras do Mestre Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, novamente, aqui guardar é observar, é ter zelo, é ter cuidado, temor, é viver o que está escrito. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele, ou a ele. E o versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Irmãos, só é igreja, a Bíblia vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. Se Jesus é o cabeça, é porque Jesus é aquele que dá as ordens, as regras, os ditames da igreja. Só é igreja aquele que está em Jesus, aquele que ama Jesus. Aí tem muitas pessoas que cantam para Jesus, mas não conhecem, não vivem a palavra de Jesus. Nunca leram o Evangelho, os Evangelhos. Nunca leram a Bíblia. E dizem que amam Jesus. Mas olha o que Jesus está dizendo no Evangelho de João capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem essa palavra, conhece, lê, esse é o que me ama. O que me ama é aquele que tem preocupação em aprender, ler e viver o que está escrito nesse livro. O que me ama é aquele que tem a responsabilidade, aquele que tem temor e sabe o que diz a lição de hoje, que a Bíblia é o guia para a nossa vida. Aquele que ama Jesus é aquele que entende que essa palavra é o guia para a sua vida. E Jesus disse, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. E no versículo 24, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E versículo 24, do capítulo 14 do Evangelho de João, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Como ser igreja, se não seguir a bússola que se chama Bíblia? Como acertar o caminho da vida eterna, se não ter a lâmpada que se chama Bíblia? Não tem como. O único guia da igreja se chama Palavra de Deus, Bíblia. A única bússola que conduz a Jesus se chama Bíblia. A única lâmpada que guia no caminho aonde nossos passos não se embaraçam e se corrermos não tropeçamos, se chama Bíblia. Não tem outro caminho. Enfatize isso para os seus alunos. Às vezes nós perdemos tanto tempo olhando pregadores coach na internet, olhando pregadores que trazem só mensagens de autoajuda, de prosperidade, e esquecemos que nós temos aqui o livro da vida eterna para ler, para aprender. Ele é o guia.
o guia da vida eterna, que conduz a Deus, que nos ensina a agradar a Deus. Que nós, abraçando Ele, amando esse livro, não tropeçarão nossos passos. Mostra, iluminará o nosso caminho. Quem ama Jesus, ama e vive essa palavra. Quem ama Jesus é aquele que lê, aprende e guarda esta palavra. Então nós aprendemos hoje, em resumo, nós aprendemos hoje que a Bíblia é o guia para a nossa vida. Porque ela é como alicerce, como diz Jesus, aquele que lê a palavra e guarda, observa, vive, é como um homem que edifica a sua casa na rocha e pode ver as tentações, as lutas, mas ele tem a sua fé, a sua convicção não estão embasadas naquilo que está acontecendo na sua volta, mas a sua fé, a sua confiança está naquilo que está escrito nesse livro, que é a palavra de Deus. A Bíblia nos torna pessoas sábias, que sabem onde estão pisando, sabem para onde estão indo. É por isso que a Bíblia, ela ilumina a nossa escuridão, ela mostra o caminho. Ela é a bússola que nos indica o caminho certo. Ninguém nos engana. No Salmo de número, olha o Salmo de número, essa aqui você usa na sua classe, o Salmo de número 119, versículo 6. Se eu atentar para a tua palavra, não serei confundido. Algumas traduções vão dizer, não ficarei envergonhado ou não serei confundido. Salmo 119 e o verso 6. Se eu atentar, se eu ler, se eu aprender essa palavra, eu não ficarei confundido. Sabe por que tem muita gente confundida? Porque não conhece a palavra de Deus. Sabe por que tem muita gente que não sabe, pipocando em denominações, em igrejas, em crenças, em filosofias de homens, em tantas coisas, em amuletos, em tantos subterfúgios, sal grosso, rosa ungida. Sabe por quê? Estão confundidos porque não conhecem a palavra. Mas a Bíblia está dizendo, se nós, igreja, atentarmos para este guia, o único guia da igreja, nós jamais seremos confundidos. Pode vir um pregador que for, pode vir a denominação que for, pode vir ventos de doutrinas, mas nós não seremos confundidos por eles, porque nós temos a bússola, nós temos a lâmpada de Deus que nos mostra a verdade e a bússola de Deus que nos conduz para o caminho da vida eterna, que se chama Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você, que esta lição na sua igreja sirva de bênção para a sua igreja, para os seus irmãos, que Deus seja glorificado e que nós possamos cada vez mais amar este livro, ler este livro, aprender desse livro, porque ele é o guia para a nossa vida, em todas as áreas. Para ter uma família abençoada, a Bíblia nos ensina a ter uma família abençoada. Para sermos pais abençoados, a Bíblia nos ensina a sermos pais abençoados. Para sermos maridos abençoados, a Bíblia nos ensina, é o guia como ser um marido abençoado. Para ser mães, esposas abençoadas, a Bíblia é o guia que ensina como uma mulher deve ser uma mãe e uma esposa abençoada. Para sermos obreiros, Paulo vai dizer para Timóteo que essa palavra, ela nos instrui todo homem de Deus para toda boa obra. Ela é o guia para nos fazer bons obreiros. Se nós queremos ser bons mestres, pregadores, ela é a palavra que deve estar nos nossos lábios, porque ela é o guia da vida eterna. Se nós queremos acertar o caminho do céu, ela é o guia que nos conduz à eternidade. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, ensine a Bíblia, porque ela é o único guia, só a Escritura, o único guia para a igreja, para aqueles que são povo de Deus e querem ser povo de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia.